Recentemente, o governo federal anunciou medidas que iriam diminuir o preço dos carros 0 km aqui no Brasil. Só que, ao que parece, isso tudo vai mudar. A prioridade agora não deve ser mais o tal carro popular. E tem uma coisa que deve mexer no bolso de todos os brasileiros e é o que eu vou te explicar nesse vídeo. Vamos lá? Bom, se você não ficou sabendo, recentemente o governo federal anunciou uma série de medidas que iriam diminuir o preço dos carros aqui no Brasil. Vale ressaltar que ultimamente os carros não andam nada baratos. Os mais baratos, por exemplo, o Fiat Mobi e Renault Kwid, já custam R$ 68.990. Realmente não é nada barato, o brasileiro está cada vez mais exigente, ele quer alguns itens de conforto, como ar-condicionado e direção hidráulica, que antes eram considerados itens de conforto, mas agora são essenciais para o brasileiro, que mudou esse comportamento e, convenhamos, o brasileiro não está errado não, porque os carros encareceram e muito no Brasil nos últimos anos. Pandemia, crise dos semicondutores e algumas outras questões como a inflação, que afetaram diretamente na taxa Selic, que o Banco Central eleva para tentar conter a inflação e aí acabar encarecendo o crédito. Tudo isso tem afetado o mercado automotivo recentemente. Então, se você está curioso para saber o que realmente vai acontecer e se nós teremos ou não carros populares daqui para frente, deixa um like nesse vídeo que eu vou te contar tudinho nele. E se você é daqueles que gosta de saber sobre as novidades do mundo dos automóveis, te convido a fazer parte da nossa comunidade. Para isso, clica no botão que está aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. Bom, atualmente o preço dos carros aqui no Brasil está realmente bastante elevado. O Mobi e Kwid, os mais baratos, estão na casa dos R$ 68.990, equivalente a 52 salários mínimos. É realmente bastante caro. E recentemente o governo federal anunciou algumas medidas que iriam diminuir para baixo de 60 mil, segundo a Anfavea, a Associação Nacional das Fabricantes de Veículos Automotores aqui no Brasil, o preço dos carros mais baratos aqui no Brasil. Isso tudo foi anunciado pelo governo no dia 25 de maio. Numa conta de padaria, se a gente pegar o teto máximo, do benefício da isenção de impostos anunciados pelo governo naquela época, dia 25 de maio de 2023, se a gente fizer um cálculo básico, pegando 68.990 e tirando 10,96%, que seria o valor máximo, não chegaria abaixo dos 60 mil, não. Ficaria nos R$ 61.400 mais ou menos, 428 se eu não estou enganado. Então, realmente, isso passou a não fazer tanto sentido e numa declaração do ministro da Economia, Fernando Haddad, parece que as coisas realmente não são tão assim como foram anunciadas dias atrás. Naquela ocasião, as isenções elas dependeriam de alguns outros fatores, como por exemplo, a quantidade de peças de veículos produzidas aqui no Brasil, quantidade de emissões de gases poluentes e também o preço. Quanto mais barato, maior a isenção. Então, para chegar no teto aí de isenção de 10,96%, ele teria que englobar todos esses aspectos. Só que parece que não vai ser assim, a coisa mudou. Só que isso causou um efeito imediato no mercado. Muita gente que estava fazendo negócio ou já tinha fechado a compra de um carro novo, resolveu desfazer. Segundo a FenaBrave, que é a Federação Nacional das Distribuidoras de Veículos Automotores aqui no Brasil, o efeito não foi sentido em maio porque essas medidas foram anunciadas no dia 25, ou seja, ali na reta final do mês. Segundo a FenaBrave, esse efeito deve ser sentido nos primeiros dias de junho. Então, realmente pode haver uma queda nas vendas de carros em junho em virtude desse anúncio do governo. Só que nessa segunda-feira, dia 5 de junho, exatamente o dia que esse vídeo aqui está sendo gravado, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, anunciou algumas mudanças nessa questão e deixou claro que a prioridade vai ser para a mobilidade, caminhões e ônibus e não para os carros populares. O governo decidiu substituir a isenção de impostos pela concessão de créditos tributários às empresas do setor. Essa medida tem como objetivo incentivar o pagamento de impostos no futuro, ao invés de deixar de recolher agora. Essa medida com as regras para baratear os carros já está pronta e deve ser apresentada ainda nessa semana. Com o redesenho feito pela Fazenda, a isenção será substituída por um bônus que vai variar de R$ 2.000 a R$ 8.000 e vai ser abatido diretamente no preço do carro.
o governo vai levar em consideração 3 fatores para subsidiar os modelos, que são a eficiência energética, como a gente falou, o preço e também a quantidade de peças produzidas aqui no país. Além disso, a proposta do governo também vai incluir subsídios para a redução do preço dos caminhões. Dessa forma, uma maneira de atender a categoria que forma uma base de oposição. Essa medida ela não estava na ideia original, mas foi incorporada ao programa. Só que tem uma novidade, o governo ele pretende atrelar a política de barateamento dos carros a um pacote verde do Ministério da Fazenda, um conjunto de medidas visando essa transição energética. Essa medida é uma tentativa de aliviar os ânimos com os ambientalistas, que não querem incentivo às questões do mercado de automóveis, justamente por conta dessas emissões de gases, né? Mais carros nas ruas é justamente aumentar a emissão de gases poluentes. Só que para compensar essa queda de receita, o governo pretende antecipar a reoneração do diesel que estava prevista somente para 2024. Isso deve acontecer em 2 turnos, primeiro em setembro desse ano e em seguida janeiro de 2024. Ou seja, o diesel deve ficar mais caro ainda nesse ano, encarecendo muitas coisas, até porque o transporte rodoviário é o nosso principal modal aqui no Brasil. Isso vai encarecer comida, isso vai encarecer o próprio combustível, isso vai encarecer os veículos, né? É um efeito dominó, um verdadeiro efeito dominó sobre a economia. O que eu queria saber é a sua opinião. O que você acha dessa medida do governo? Vai funcionar ou não vai? Você preferia a anterior, de isenção de impostos, ou você acha que essa atual dá conta do recado? Bom, deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou de saber sobre essas novidades, não esquece de deixar um like aqui embaixo e se quiser acompanhar mais novidades do mundo dos automóveis, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa comunidade. Para isso, senta o dedo no botão aqui embaixo e ativa também o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo.